Pronto para mais um cafezinho? Vamos lá? Bom, semana passada falei de racionalidade do dev, né? E hoje eu queria falar um pouco de gestão, assim, sabe? Essa semana, quem sabe, falar sobre, quem sabe, uma tal de racionalidade da gestão, né? É engraçado, assim, que o Brasil vive numa pré-história da gestão, parece. Eu acho muito bizarro isso, assim. E isso é tão revelado, isso tudo é revelado até pelo nome de um livro, né? Eu adorei aquele livro, A Arte da Gestão, né? E é engraçado que no inglês, no original, é The Manager Path. E a escolha desse nome em português revela muito sobre o Brasil, o país que a gente vive, né? Vamos lá. O que The Manager, o caminho da gestão, revela para você? Bom, quando eu vejo esse nome, o caminho da gestão, para mim mostra o livro diz, né? Que a gestão é uma questão natural da evolução do profissional, né? Então chega num ponto da carreira que você vai ter que decidir, pô, se você vai querer ter um cargo de gestão ou se você vai querer ter um cargo técnico, né? Assim, eu escolhi ter um cargo técnico. Eu já trabalhei como gestor, não de pessoas, né? Trabalhei como arquiteto, que era um cargo de coordenador. Eu trabalhava com coordenação de projetos, de clientes, tudo. E várias coisas, tipo, era muita coisa, pouco código e muita responsabilidade, né? Muito mais, né? Tipo, responsabilidade. E, e trabalhei em várias empresas, então conheço vários tipos de gestão, né? E quando a gente pega a tradução desse livro para a arte da gestão, a primeira coisa que me vem na cabeça é o livro A Arte da Guerra. Então, o que o tradutor fez, não sei se racionalmente, ele pegou um título que traduzir algo que seria natural, né? E o livro mostra muito bem isso, né? Quando você é um profissional, você vai evoluindo, você vai chegar nesse ponto que você vai ter que decidir se vai fazer uma carreira de gestor ou uma carreira de técnico, né? E quando ele bota a arte da gestão, ele dialoga com a arte da guerra. Ou seja, ele traz um livro que é uma coisa de pacífico para um momento de guerra. Tipo, como se a gestão fosse associada com a guerra, o que não tem nada a ver com o livro, né? E, Vitor, mas você tá inventando. Eu falei, cara, mas é só olhar, tipo, as notícias, né? Tipo, é só olhar as histórias, né? Tipo, a gestão na cabeça do brasileiro é associado com guerra. Por quê? A gente vive um conflito de classes muito intrigante, né? Muito intrigante num ponto negativo, né? Tipo, muito revelador do nosso país, né? E que não existe lá fora, né? Hoje eu trabalho para uma empresa gringa, né? Uma multinacional, e meus gestores são todos gringos. Nenhum nem pisou no Brasil, né? E é interessante assim que no Brasil é muito comum, e aí eu não sei se os países são tão comuns, né? Microgerenciamento, assédio moral, né? Assédio moral é muito comum aqui no Brasil mesmo, tipo, ou o profissional se considerar dono não só da força de trabalho, mas do trabalho, né? Que isso é um grande diferencial que eu vejo, né? Tipo, quando eu trabalhava em empresas brasileiras, né? A pessoa tinha a totalidade de você. Por quê? Porque ela considerava dono de você, não da sua força de trabalho. Então, assim, não é que a pessoa. Eu já vi isso claramente em alguns trabalhadores, né? Não é que a pessoa pedia que você fizesse algo. Ela pedia que você estivesse presente ali. Ela pedia que você estivesse focado em alguma coisa. Ela queria controlar você em todos os níveis, né? Isso eu estou falando de alguns profissionais, alguns gestores que eu conheci que infelizmente tiveram cuidando da minha gestão, né? Enquanto assim, no que eu estou de gestão hoje, basicamente assim, ó, eu te dou as metas, você está cumprindo as metas, está muito bem, eu te dou um feedback claro, né? Feedback claro é uma coisa que eu acho magnífico, né? Porque assim, na minha cabeça, e aí você pode até falar, não, Vitor, você está sendo imaturo. Se você tem objetivos e feedbacks claros, você tem tudo. Se o cara não está cumprindo, poxa, você fala assim, ó, você quer crescer? O caminho é esse para crescer. Aí você pode falar, poxa, Vitor, mas nem todo mundo funciona assim. Claro, claro, concordo absolutamente. Só que, como eu falei, a gente vive num mundo
no mundo da pré-história da gestão, né? E se você for olhar a história da gestão, a história da gestão de pessoas, basicamente, né? Você vai ver que no século XX isso evoluiu muito. Se você pega lá, assiste o filme Chaplin em tempos modernos, né? Aquele tipo de gestor ali era comum, aquele cara que às vezes é comum no Brasil, né? Infelizmente, né? Mas na psicologia, e eu fiz uma disciplina na universidade muito tempo atrás, que falava sobre gestão de pessoas e a psicologia, né? E era meio que um histórico, um resumão do histórico, assim, de como as pesquisas evoluíram, né? Eu quero falar especificamente um negócio chamado pirâmide de Maslow. Você não sabe o que é pirâmide de Maslow? Então joga no Google aí, rapidão, pirâmide de Maslow, para você ter uma ideia de, por que ter uma boa gestão é importante, né? Pirâmide de Maslow, basicamente a teoria é a seguinte, né? As preocupações humanas, elas são classificadas em andares, né? E aí, quando você tira uma preocupação de um andar, você passa para o outro. Então, por exemplo, um profissional, ele só vai se preocupar em uma qualidade do seu trabalho se ele tem todos os requisitos, as preocupações básicas supridas. Então, assim, se um profissional está preocupado que ele não tem dinheiro para pagar a conta, ele não vai ter um bom trabalho. Não vai, não vai. Por isso que muitas vezes pessoas que são mais qualificadas, mais bem qualificadas na pirâmide social, têm mais destaque. Porque, assim, ele não está preocupado em pagar conta, cara. Tipo, ele não tá preocupado se no fim do mês vai ter como pagar a conta. E a pessoa fica preocupada. E a preocupação tira dela todo o caráter produtivo, né? Alguém que está preocupado em pagar a conta, alguém que ficou 2 horas e meia no transporte público para chegar no trabalho, ela não vai render no trabalho. E por isso que eu falo que o Brasil está na pré-história. Porque a gente, como país, é muito engraçado. Até a música Construção do Chico Buarque fala isso, né? Que morreu na contramão atrapalhando o tráfego, porque nas nossas cidades tudo que importa é as pessoas chegarem ao trabalho, né? A qualidade de vida nas cidades não importa, e na discussão pública sobre elas também não importa, né? Se a gente for olhar, agora vai ter eleições municipais, vai ver que só a questão de chegar no trabalho é importante, né? Chegar só, voltar não é importante, né? Chegar em casa cedo para ter um tempo ali com a esposa, com os filhos, ou com o marido, ou com qualquer que seja que você tem em casa, né? Com seu cachorro, seu papagaio, sei lá, sua calopsita. Tipo, você tem tempo de relaxamento, de desfrute. É uma coisa que vai te auxiliar no seu trabalho, né? Tem um outro livro que eu acho bem interessante também. Esse livro eu li há muito tempo atrás, ele até faleceu recentemente, que é o Ócio Criativo, do Dominique de Massa, né? O Dominique de Massa, ele escreveu um livro há muito tempo atrás, né? Ele já tinha até outros livros na série. O italiano, acho que não sei se é filósofo ou sociólogo, né? Que ele pressupõe assim que tipo, a gente não tem só que mensurar na nossa, no nosso trabalho o poder do trabalho, mas o poder do ócio, né? Porque o ócio, ele impulsiona o nosso trabalho. Então, ele propõe que alguém que teve ali um bom período de descanso, de trabalho, ele vai render melhor. Ou, por exemplo, se você está trabalhando em algo puramente criativo e você foi ali assistir um filme, se foi assistir uma peça de teatro, você vai render melhor, né? E muitas vezes a gestão não olha isso. Até porque, assim, a gestão brasileira, ela é fruto do Brasil, né? E o Brasil, em 2008, que foi o Cristóvão Buarque, acho que na época ele era senador, alguma coisa assim, ele postou uma estatística muito interessante. No Brasil, tipo, 80% das pessoas nunca assistiram filme. 90% nunca foram ao cinema. 97% nunca foram ao teatro. Então, assim, não sei se as estatísticas são essa, mas ele chamou de deserto cultural. E eu não vou lembrar. Eu já tentei encontrar isso recentemente, eu não consegui achar as estatísticas, né? Talvez tenha piorado as estatísticas de hoje, de lá até aqui, né? Porque, assim, a gente está enfunado num ponto de cultura, né? Que a cultura ela é muito excitante, aí não leva excitação para o sentido sexual. Vai nos meus primeiros cafezinhos e falar que eu falo que às vezes os desenhos são muito excitantes, né? Tipo, te deixa muito excitado e pouco reflexivo. Então, os produtos culturais que a gente tem hoje, por exemplo, filme, vamos botar aqui.
A gente tem os Transformers da vida, que eu nem sei se ainda existe, gente. Mas assim, era o quê? Filmes que é o tipo todo movimento, briga, movimento, briga, movimento, briga, e zero reflexão. Tipo, é só um bando de carro brigando, né? E o que a gente tem de cultura é isso, que, sinceramente, isso vai pouco te ajudar no seu. A não ser que você esteja fazendo alguma coisa relevante, referente a esse ponto, né? Mas eu rodei, né? Pra chegar no. Só pra dizer uma coisa, né? Tipo, a gente, como gestores, né? E assim, tipo, eu tenho um MBA, eu já estudei isso sobre gestão, né? A gente tem que pensar que se a gente dá mais responsabilidade pro trabalhador, se a gente dá mais liberdade pro trabalhador, e se a gente dá objetivos, e ele sabe que ele vai ganhar esses objetivos, ele vai tentar responder. Se ele não tentar responder, é porque ele tá sendo bobo. Assim, tipo. E tem uma série de fatores na nossa realidade. Por exemplo, os nossos trabalhadores. O último dado específico, né? O salário médio do Brasil não chega básico do que é o DIEESE, né? A média do DIEESE. O que é o salário do DIEESE? É o salário básico que assim, pega todos os preços, faz uma média aí e fala assim: ó, isso é o básico para a pessoa sobreviver. E o salário básico do Brasil não chega nem ao DIEESE. Procura qual é o DIEESE aí. Vê salário segundo o DIEESE. Esse é o salário que deveria ser cada um ter para no mínimo conseguir suprir a base da pirâmide de Maslow. Tipo, e muitos dos empregos não tem isso. E aí a gente não pode julgar, pô, a pessoa não consegue se focar. Se, tipo, a gente não dá o mínimo pra pessoa viver, gente. Tipo, o cara ganha R$ 1.000 por mês. Você acha que o cara pega 2, 3 horas de transporte público? Você acha que o cara vai render? O cara não vai render. Por isso que eu falo que o brasileiro vive na idade da pedra da gestão. E ele não consegue quebrar esse ciclo vicioso. Né? E eu tento ser positivo. Tento dar, assim, nesse vídeo, assim, por mais que eu mostrei muito do lado negativo, eu mostrei uma visão positiva. Pô, dê dignidade ao trabalhador, você vai ter resposta. Era isso meu cafezinho, pô. Dê dignidade ao trabalhador e você vai ter resposta. Assim, tipo, não é só. É por isso que só que quem é bem na vida que trabalha bem, porque ele já tem dignidade. É isso. É isso que diz a psicologia, não sou eu. Procura tudo aí. Procura a pirâmide de Maslow, procura tudo que eu citei aí. Volta no vídeo e sai procurando, que você vai ver. Tudo tem um sentido ali. Procura ócio criativo, vai ler. E boa sorte, bom cafezinho.